Romilson Ferreira, sua interpretação bíblica me cheira enxofre, cara. Com todo o carinho e respeito que eu posso dizer por você, mas a tua teologia, a tua interpretação bíblica me cheira enxofre. Primeiro porque você já marcou data para a volta de Cristo algumas vezes. E você errou elas. Como é que eu te conheci, velho? Eu vou te explicar como eu te conheci, Romilson Ferreira. Eu te conheci de maneira bem simples. Um dia eu estava gravando um vídeo sobre o nome de Jesus Deus Cavalo, e eu nem sei quem são os proponentes disso aí, velho. E eu fiquei revoltado e eu falei com o Fábio Sabino, e o Fábio Sabino falou assim, Adô, vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar a live amanhã, que amanhã é o dia que um tal de Romilson Ferreira marcou para a data da volta de Cristo. Eu falei, quem que é essa besta quadrada que tá falando aí que Jesus vai voltar amanhã? Eu falei, mano, é um doido aí da internet que também fala que Jesus é Deus Cavalo, aí a gente já linka os assuntos. Aí a gente já fala sobre heresia. E eu falando com o Fábio Sabino. E aí não deu para fazer a live naquele dia, foi feito umas 2 semanas depois da live, mas a live está aqui no canal. E foi assim que eu conheci o tal de Romilson Ferreira. Esse Romilson Ferreira, ele grava uns vídeos assim. E só que eu não acompanho, mano, eu não tenho tempo para acompanhar. Só que, cara, um dos inscritos gravou um vídeo aqui falando que esse Romilson Ferreira fala que o Emmanuel Macron é a besta. Aí depois eu vejo um vídeo no canal do Fábio Sabino, em que o cara me pega uns números e faz umas contas. Aí eu falei, não, mano, Fábio Sabino, me manda esse vídeo aqui pra mim, por favor. Até o Fábio Sabino ficou uns 10 minutos procurando o nome do vídeo pra mim, que ele tem muitos vídeos falando do Emmanuel Macron. E eu quero trabalhar, né? Pô, cara, ele pegou a palavra antropos, somou o número do antropos, tirou do número 666 e deu 644. Pelo amor de Deus, cara, quando o cara começa a fazer uns troços desse, velho, você já pode saber que ele fuma maconha, mano, ou tá usando crack. Só pode, velho, que é muita fertilidade de imaginação. Mas você pode pensar que eu tô sendo arrogante, que eu tô sendo grosso, você que esses vídeos, mas não. Não, cara. Porque você pode pegar os manuais de interpretação profética, você pode pegar a própria Bíblia, ela não dá espaço para isso. Ela não dá espaço para isso. Num dado momento do vídeo ele fala que o 666 é o número do diabo. Não. 666 na Bíblia é número de homem. O 666 é para ser calculado. E não a palavra grega antropos. E não a palavra grega antropos. Entendeu? E aí ele faz soma com o nome Emmanuel Macron. E não sei o que, cara. Então é uns negócios meio absurdo, velho, que ele faz, que me dá medo. Primeiro, vamos lá. Quando o cara começa a colocar muito número, pega uma palavra e começa a fazer número, cara, eu acho que já é viagem. Então, segundo, o cara me marca a data para a volta de Cristo. Quando uma pessoa faz isso, meu amigo, você tem que correr, crente. Você tem que correr. Cristo avisou que pessoas que fazem isso são falso profeta. Isso aí está em Mateus 24, Mateus 25, então corre. Então para de acompanhar isso aí. Aí você olha o canal do cara, tem 300 mil inscritos. Cadê os crentes estudando Bíblia? Leem Mateus 24 e 25, vocês vão ver. Se o cara já marcou volta para Cristo 3 vezes, meu irmão, 3 vezes pelo menos, se ele marcar uma vez, você já tem que ficar esperto. Se um dia vocês verem eu aqui marcando data para a volta de Cristo, meu amigo, vocês têm que correr, velho. Isso é heresia pura. Isso aí é coisa do diabo. Tá? Mas vamos lá. Eu quero bater na questão de Macron. Macron, ele é o anticristo? Ele é o anticristo? Essa é uma pergunta bem simples. Vamos lá. Emmanuel Macron é o anticristo? Eu digo que não. Você fala, mas por que, Adolfo? Por quê? Por mais que num dos vídeos do Romilson Ferreira ele trabalhou uma interpretação quase que correta, né? Ele pega Daniel capítulo 2, ele trabalha todinho os 10 reinos, e aí ele fala a França é um desses 10 reinos dentro da interpretação profética, então ele acertou. Mas ele enfoca demais a França e não é bem assim. Porque o Emmanuel Macron é descendente de romanos dos dois lados. Então ele segue a questão das famílias reais, que eu não vou dizer que eu discorde muito dele nisso. Mas ele falar que é o Emmanuel Macron é um erro tremendo. Por quê? Porque o Macron ele é apenas um líder político. Ele é apenas um líder político. Ele não é um líder religioso. Então a interpretação do chifre pequeno já é um erro. Você fala, mas por que, Adolfo? Vamos pegar aqui.
Vamos pegar aqui Daniel 7:25. E vocês vão entender por que Daniel 7:25 não pode ser, segundo Daniel 7:25, ele não pode ser Emmanuel Macron. Porque, primeiro, aqui o chifre pequeno, o chifre não se refere a propriamente uma pessoa específica. Não se refere. Se refere a um rei, a um cargo. Então, a um cargo. Então, você tem 10 chifres, não são 10 reis pessoas. São 10 reis cargos. Deixa eu explicar para vocês. Daniel capítulo 2, lá fala assim, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Quando Daniel dá a explicação, ó rei, tu és a cabeça de ouro, você tem Nabucodonosor morre, vem o filho morre e vem o neto, ou vem o neto. E aí você tem a questão do neto. Quando o neto cai, na visão do Mene Tekel, quando o neto cai, o Império Babilônico cai. Então, o rei da Babilônia, ele passou 3 gerações, mas ainda a Babilônia era o império. Mas o rei morreu. O rei Nabucodonosor morreu, mas ele era a cabeça de ouro. Então, o cargo de rei, o cargo de cabeça de ouro não se refere propriamente ao indivíduo, mas ao cargo que ele ocupa, a Babilônia. Então, a Babilônia, ela permaneceu por 3 gerações após o rei Nabucodonosor, Nabonido e Nabopolassar, se eu não me engano, ou trocado os nomes aqui. Mas quando o terceiro caiu, que é o neto, cai, o império cai, que aí vem o Medo-Persa, que é o peito de prata. E a Medo-Persa não era o rei Ciro específico ou tal rei. A Média-Persa permanece várias gerações de reis. Depois vem a Grécia, você tem Alexandre o Grande, depois de Alexandre o Grande você teve vários reis, dividindo 4 sucessões de reis presidindo o Império Grego, e sim, até a queda na Batalha de Pydna em 160 a.C. Depois você teve vários imperadores romanos. Depois do Império Romano Unificado cair, você tem 10 reinos, ou 10 reis, basicamente, dentro da interpretação profética padrão. Ok? Ok? Então, nisso, quando ele vai falar, ele não erra, não. Só que são reinos e o cargo de rei. Macron, ele não pode ser o anticristo, ele não pode ser o chifre pequeno, porque ele é apenas um desses reis. Ok? Então, é um cargo, não é uma pessoa específica. Então, o anticristo é o Macron. Não é. Tem que ser o cargo que ele ocupa. E o cargo que ele ocupa é só político, não é um cargo religioso. Por que você fala isso, Adolfo? Daniel 7:25. Olha aqui. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, verso 24, Daniel 7:24. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá as palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles o tirarão do seu domínio, para destruir e para desfazer até o fim. O reino domínio da majestade dos reis. Veja que o verso 24 ele fala que dos 10 chifres, um vai se levantar e vai bater 3. E no verso 25 fala que ele vai proferir palavras contra o Altíssimo e destruir santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Por acaso o Macron está mudando o tempo e a lei? Ele está mudando o calendário, ele se diz que vai mudar a lei, e no caso aqui seria lei de Deus, né? Quando, no contexto judaico de Daniel está falando da lei de Deus. Entendeu? Por isso que alguns aplicam para Antico Epifânio. Por que para Antico Epifânio? Porque Antico Epifânio ele tentou mudar a lei de Deus. Ele mudou o sistema de culto dentro do sacerdócio, dentro do templo. Ele fez sacrificar uma porca, velho, uma ofensa ao Deus de Israel. Então veja que ele foi uma pessoa bem arrogante, Antico Epifânio. É por isso que você tem algumas pessoas que aplicam a isso. Discordo dessa aplicação, com todo carinho e respeito. Você tem pessoas dispensacionalistas que interpretam dessa forma. Mas no caso do Emmanuel Macron, ele não faz isso. Ele não altera a lei de Deus. Por quê? Porque ele é apenas um líder político. A França, dentro da Europa, é apenas um país político. Não é um país que tenha um peso religioso. E por que você fala isso, Adolfo? O 7:25, Daniel 7:25, a gente vai ter que linkar lá com Daniel, lá com Apocalipse, verso 17. O que acontece? Olha aqui, se o Romilson Ferreira desse uma olhada em Apocalipse 17, verso 1, fala o seguinte: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com as quais fornicam os reis da terra e os que habitam a terra e se embebedam com o vinho da sua fornicação. E levou-me o espírito e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, e estava cheia de nomes de blasfêmia,
e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja que a mulher, você vai ter uma mulher vai ter representação de igreja dentro da profecia, né? Você tem uma mulher pura em Apocalipse 12, uma mulher prostituta, né? Uma mulher suja, vestida de vermelho, no Apocalipse 17, e ela está sentada sobre uma besta que tem 10 chifres. Opa! Essa mulher está sentada sobre uma besta de 10 chifres. Aqui em Daniel 7,25 você tem um desses chifres. Então, você tem um chifre que se destaca em Daniel 7,25. E você tem uma besta com 10 chifres aqui, que se assemelha muito à besta de Apocalipse 13, que é a besta de Apocalipse 13, que é o poder político. Uma besta tem um poder político. E 10 chifres são 10 reinos que saem dela. E você tem uma mulher que está sentada. Você vai ter uma mulher que tem um poder eclesiástico. Veja que se você pegar essa mulher, ela está relacionada com quem? Com a grande meretriz aqui, deixa eu achar o nome aqui. Estava vestida de puro escarlata e tinha fornicação, e no seu texto estava escrito: Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e condenações da terra. E vi, a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Eu já ia dizer que estava relacionada a Jezabel, mas não, a Jezabel é em outro capítulo do Apocalipse. O que acontece? Esta mulher, ela está assentada sobre uma besta. Mulher, poder religioso, a besta, poder político. Você tem vários teólogos que interpretam nesse sentido. Se você tem o poder político e uma mulher se assenta sobre ela, então quer dizer que o Macron é um desses reis, não tem como ele ser a mulher. E a mulher é o poder religioso. Entendeu, o Romilson? Então, é bem simples. Outro detalhe. A França nunca esteve relacionada... A França nunca esteve relacionada com Babilônia. Ok, Romilson? A França nunca esteve relacionada com Babilônia. A França é um dos 10 reinos europeus. É um dos 10 estados europeus que se destacam do antigo Império Romano. Agora, o Império Romano, ele é comparado pelos cristãos primitivos via, sabe o quê? Via Babilônia. O Império Romano é visto como a Babilônia. Se você pegar na sua Bíblia de Jerusalém, Apocalipse 17 vai colocar o Império Romano como a Babilônia. Se você pegar Santo Agostinho, umas 3 ou 4 citações de Santo Agostinho, ele compara a cidade de Roma à Babilônia. Santo Agostinho, século V. E você tem outro historiador, Edward Gibbons, ele fala a mesma coisa, ele faz a mesma citação, quase que a mesma citação de Santo Agostinho. Então, no Apocalipse 17, você tem a besta de 10 chifres, e ela está relacionada com a mulher e é relacionada à Babilônia. Entendeu? Te pergunto, a França em algum momento se colocou como senhora do mundo? Por acaso a França tem alguma moeda? Teve alguma moeda? Estudo das moedas numismática é muito importante para a história. Em que a França se coloca como a senhora do mundo? Não. A França é apenas um décimo, uma parte, um décimo, um terço, uma parte daquilo que foi o Império Romano. Só que a sede do Império Romano ele se encontra na Itália. A Itália, você tem a cidade de Roma até hoje. A cidade de Roma, até hoje, está focalizada ali. Entendeu? Até hoje a cidade de Roma está ali. Ela não tem mais a grandeza política que ela tinha. Mas ainda assim ela está ali. Então você tem que ter um poder religioso que se assenta sobre a cidade de Roma. Sobre a cidade de Roma, né? Esse poder religioso está assentado a cidade de Roma. Então, Romilson, presta atenção nisso. Presta atenção nesse detalhe da profecia de Apocalipse 17. Dá para você aplicar Apocalipse 17, Daniel 7,25 a Emmanuel Macron? Não. Não dá. Outra coisa, é um cargo. É um cargo. Emmanuel Macron, pelo que eu percebo, ele não está nem interessado em fazer mudanças de leis. E pessoas como ele já existiram ao longo da história. Adolfo Hitler, Napoleão Bonaparte, que era francês, Carlos Magno. Você teve sim pessoas que tentaram fazer a unificação da Europa e não conseguiram. Pessoas que tentaram fazer isso e não conseguiram. Isso é fato. Isso é fato. Para você que assiste esse vídeo, se você buscar historicamente, você tem isso.
E não conseguiu. Se Emmanuel Macron tentar uma unificação, até a própria tentativa de unificação da União Europeia não dá certo. Porque é um cumprimento de Daniel capítulo 2. Os pés de barro que se misturam, em parte é forte, em parte é fraco, tentam se misturar, mas não se misturam. E é tentado via casamento, por aí. Por isso que vem a teoria dos reis aí, essencialmente. Mas existem muitas coisas que não casam em Emmanuel Macron ser o anticristo, ou Emmanuel Macron ser aquele que se opõe. Sinceramente, não dá. Porque ele é apenas um líder político. E sendo apenas um líder político, não se enquadra Daniel 7,25 a ele, não se enquadra a questão do próprio Apocalipse 17, o próprio Apocalipse 13 também não se enquadra, porque Apocalipse 13 você tem a besta tendo o poder político, né, e ela perde o poder político e depois ela recebe o poder político de novo. Então, fica difícil. Fica difícil. E depois de ver outras falhas de interpretação do Romilson, eu começo a perceber que cheira muito enxofre. Apenas distrai do estudo real da profecia. Viu até um escrito, isso já não fui eu, tá? Vi um escrito falando assim, Romilson Ferreira crê em profecia dos Simpsons. Eu já não sei se é verdade, já não posso dizer. Tá? Como eu disse, eu não acompanho. Mas os poucos vídeos que eu vi relacionados a Emmanuel Macron, nenhum deles casa o contexto todo dele ser o anticristo. Nenhum deles. Nenhum deles. Você pode seguir pela linha preterista, pela linha historicista, pela linha futurista. Não dá para encaixar Emmanuel Macron. Ele é um Zé Ruela. Por que você tem um monte de mídia, ele aparecendo, Emmanuel Macron fez isso, Emmanuel Macron fez aquilo? Porque Emmanuel Macron é um viado de um comunista, simplesmente por causa disso. Ele é totalmente esquerdista. Mas ele não tenta, pelo que eu percebo de Emmanuel Macron, eu não sinto ele tentando ser um líder religioso. Ter uma pegada espiritual, fazer uma mudança de lei. Só que você vai na história, quem foi o líder que disse que tem autoridade para mudar a lei de Deus? Quem foi o líder político? Qual pessoa num cargo político, religioso, disse que tem o poder de mudar a lei de Deus? Quem é que teve o poder de mudar os calendários? Ô Romilson, vai olhar no calendário que você usa e procura saber de onde que ele veio. Eu vou só dar um nome, gregoriano, tá? Gregoriano. O calendário que você utiliza é gregoriano. Por que isso? Porque existe um outro nome, mas há uma mudança de calendário. Você tem uma mudança. Você pode pegar, tem um livro muito bom para você, tem um livrinho muito bom para você ler. O nome do livrinho é Um Novo Mundo, de Alphonse Al-Babac. Dá uma lida nesse livro aí, lá vai ter algumas informações. Vai ter algumas informações do que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas dá uma lida lá, cara. Qualquer sebo de internet que você for, da editora Vida Plena, você pode entrar no sebo da sua região, vai ter esse livro lá. No sebo aqui de Maringá, nos sebos aqui de Maringá tem um monte. Tem de quilo. Se quiser, é só entrar. Sebo fonte do Sebo Multimania. Entre em contato no Sebo Multimania, Sebo Cultura, aqui de Maringá. Tem vários aqui. Mas vocês podem pedir pela editora Vida Plena também. Pode pedir. Peça esse livro, Um Novo Mundo, Alphonse Al-Babac. Traz muitas informações relacionadas à questão profética que eu estou trazendo aqui para vocês. Entendeu? E ele traz muitos questionamentos acerca disso. Então, assim, Romilson, a sua interpretação sobre ser o Emmanuel Macron, eu acho ela muito fraca. Eu acho ela muito falha. E ela não condiz com o contexto total das escrituras. Podemos aqui não concordar em todos os detalhes, você que assiste esse vídeo. Mas claramente você já percebe que Emmanuel Macron não dá, mas nem a pau. Você pode até não concordar comigo na interpretação que eu dou para Daniel 7,25. E eu posso não concordar com você sobre ser antigo Epifânio. Mas falar que seja Emmanuel Macron, esse anticristo, esse que se opõe, esse chifre pequeno, tá não. Linkar esse, porque esse chifre pequeno ele está linkado com o Apocalipse 17. Esse chifre pequeno está linkado com o Apocalipse 13. E ligar Emmanuel Macron, a besta do Apocalipse 13, dá não. Você pode pegar o livro de David Hunt, A Mulher Montada na Besta. David Hunt, cara. Ele dá explicações tremendas
sobre poder religioso e poder eclesiástico e poder político junto. Entendeu? Então, eu só tô dando uma sombrinha aqui pra ti, só tô dando uma sombrinha pra ti, pra você despertar um pouquinho mais no estudo. Não ficar com numerologia, não ficar marcando data pra volta de Cristo. Porque isso aí, mano, isso aí é me cheira enxofre, cara. Isso aí me cheira enxofre. Teve um aqui que falou, você é seguidor do Fábio Sabino. Você é seguidor do Fábio Sabino. Você não tem... você não pode falar do Romilson Ferreira. Eu falei, mas pelo menos o Fábio Sabino não me cheira enxofre, cara. O Fábio Sabino, eu sei lidar com ele. Por quê? O Fábio Sabino não é mais cristão. O Fábio Sabino segue o método histórico crítico. O Fábio Sabino fala na cara, olha, eu não creio na inspiração das escrituras. Ele é claro nisso. Então eu sei lidar com ele. Agora, lidar com falsos profetas, como é o caso do Romilson Ferreira, aí, meu irmão, aí fica mais complicado. Porque aí cria-se uma seita em torno dele e fica complicado. O Fábio Sabino, eu olho para ele como um professor e um acadêmico. Né? Não concordo com as conclusões dele. Não concordo e discordo do método que ele segue, o método histórico crítico. Discordo. Mas, cara, eu sento com ele e converso tranquilamente. Eu posso conversar e perguntar qualquer coisa para ele tranquilamente, peito aberto. Agora, eu já não conseguiria fazer isso com o Wilson Ferreira, com o cheiro de enxofre que sai das interpretações das profecias dele. Eu estou pegando aqui e eu dei alguns pontos aqui que qualquer preterista vai concordar comigo. Qualquer historicista vai concordar comigo. E boa parte dos futuristas, eu creio eu, que vão concordar comigo. E até onde eu sei, nenhum deles vai aplicar Emmanuel Macron, a França, a anticristo. Não dá. E como eu disse, é um cargo. É uma questão de reinado, não uma pessoa. Então, o cara fala assim, então é o Papa Bento XVI que é o anticristo. Não. Não ele. Não a pessoa. Pode ser o cargo. Talvez isso. O Emmanuel Macron é o anticristo. Não é ele e nem o cargo que ele se põe. Político. Apenas político. Entendeu? Então, tem coisas que não casam. Leiturinha básica para você, Romilson Ferreira. Leia Isaac Newton, Observações sobre Profecia. Tem em português. Livro excelente. Não é adventista. Leia. Cara, você deveria dar uma olhada também, sabe aonde? Dá uma lidinha lá em João Calvino, Daniel, cara. Dá uma olhada lá em João Calvino, Daniel. Acho que se você desse uma lida nesse livro, nesses dois livros, são dois livros, um de 400 páginas e outro de 400 e poucas páginas, se você desse uma lida no que João Calvino escreveu sobre profecia, talvez você erraria um pouquinho menos. Se você ler Isaac Newton, você vai ver exatamente uma interpretação de um físico, um físico e teólogo de 1733, você vai ver que mesmo 300 anos depois ainda você continua errando. Você, no século XXI, erra coisa que o cara no século XVIII já acertava. Entendeu? Não estou falando que Isaac Newton acertava em tudo, não, mas ele acertou muito mais do que o Romilson Ferreira. Você pode buscar em qualquer interpretador na história, mas aí que tá. A gente falou de Romilson Ferreira, cara. Você está falando de um cara que não desconsidera a história para fazer as afirmativas dele, né? Vou mencionar um último caso. Ele afirma que Jesus significa Deus cavalo, ou ele crê que o nome tem que ser... Ele inventa nomes para a pronúncia do nome de Deus. Cara, se você vai buscar documentação, você não encontra. Ele inventa uns negócios, assim como a própria questão da numerologia que começou, que se você busca nos documentos históricos, você não acha. Mas foi exatamente por causa disso que eu estou falando do Romilson Ferreira, e foi por causa exatamente disso que eu fiz uma live com o Fábio Sabino. Mas por quê? Porque o cara desconsidera a história. Então não adianta nem eu falar para ele pesquisar pesquisar boa parte dos teólogos especialistas em Daniel e Apocalipse, que ele não vai levar em consideração. Ele vai levar em consideração a imaginação dele. E aí, cara, morre o perigo. Porque a imaginação dele me cheira enxofre. É complicado. Me perdoem a dureza, você que acompanha o Romilson Ferreira, me perdoe, cara.
Não tem como ser mole com herege. Não tem como ser mole com herege. Não tem como ser mole. Não dá, cara. Qualquer pessoa que estuda um pouco de história, qualquer pessoa que estudou seriamente Daniel e Apocalipse, vai ver que não casa certas colocações dele. O cara somar antropos, mano. Cara, quando eu vi o vídeo, eu pedi pro Sabino achar pra mim, cara, pra mim pedir pro Sabino achar esse vídeo, que eu não acompanho. Quando eu vi o vídeo, ele somando antropos, ali, o vídeo dele ali no YouTube, ele somando antropos e retirando o 666 da Bíblia. Eu falei, caraca, mano, que absurdo é esse, meu? Que cachaça é essa? Como diz um amigo meu, historiador, que cachaça é essa, meu irmão? O bagulho tá doido, velho. Pediu pra somar, calcular os 666, não antropos. Os 666 tem que ser calculado. Não antropos. Não pegar antropos e ficar somando letrinha por letrinha. Não, cara. Ah, o Emmanuel Macron é o anticristo. Pera, velho. Será que ele se enquadra no meio cristão? Será que Macron se considera cristão? Será que Macron tem um poder religioso? Será que Macron é essa goiaba toda? Para mim, a França estava passando uma crise lascada no governo dele. Você vê a mídia falando bem dele porque ele é esquerdista. Porque se ele não fosse esquerdista, todo mundo tava caindo de pau nele, igual o Trump. Trump é um dos melhores líderes mundiais aí. E ninguém. E a mídia está sempre descendo a lenha nele. Né? Por quê? Porque não é comunista. Então, o Macron, por ser comunista, tem uma pegadinha globalista comunista, todo mundo fica passando um pano para ele. Mas ele não tem um poder religioso. Ele não tem preocupações religiosas. Essencialmente. O âmago dele, a fonte de poder dele é apenas política e não religiosa. Ah, coisinha. Eu converso com pessoas que moram na França, tá? Então, cuidado aí. Entendeu? Então, o Macron é um Zé Ruela. É um Zé Ruela. É um Zé Ruela. Simples assim. Talvez ele tenha um sonho de grandeza igual Bonaparte. Mas Bonaparte foi um grande homem, um dos maiores líderes da história. Você pode pegar aí, Adolfo Hitler também tentou unificar a Alemanha, unificar a Europa, né, dominar tudo. Mas também é outro Zé Ruela. Tão Zé Ruela quanto o próprio Macron. Ok? Então, gente, um pouquinho de estudo de Daniel e Apocalipse vai muito bem a acompanhar. E se você acompanha Romilson Ferreira e você ama ele, idolatra ele, acha que ele é o grande exegeta das nações, você devia dar uma olhada em Mateus 24 e 25, lá onde fala sobre os falsos profetas que falam, eles aqui, ele ali. Qualquer desgramado que marque data para a volta de Cristo, para arrebatamento secreto, seja lá o que for, meu irmão, você tem que ficar esperto. Você tem que ficar esperto. Se você vê uma besta quadrada falando da volta de Cristo, cuidado. Falando assim, é dia tal, cuidado. Falando da volta de Cristo, pode, não, qualquer um pode. Todos temos que falar da volta de Cristo. Me perdoe o erro, a gafe aqui. Mas, marcando data para a volta de Cristo, cuidado. É falso profeta, agente do diabo, e sua doutrina cheira enxofre, ok? Sua doutrina cheira enxofre. Adolfo, por que você está gravando esse vídeo de treta? Não é para ter visualização. É para vocês que acompanham o meu trabalho perceberem como existem pessoas que fazem interpretação completamente errônea. Completamente errônea. Entende? Então, por favor, estudem mais a Bíblia e ouçam menos os homens. O que eu falei aqui, gente, não é para vocês levar em consideração. O que eu falei aqui é para vocês irem para a Bíblia e estudarem com seriedade. Mas tomarem cuidado com falsos profetas. Não estou falando que vocês devem concordar com tudo que eu disse. Me perdoe, mas não é. O negócio é que vocês têm que ir lá para Daniel, estudar, ver o que eu falei se é verdadeiro. Ir lá em Apocalipse, estudar e ver se o que eu falei é verdadeiro. É isso aqui, ó. Vocês têm que ir lá na história. Vocês não podem desconsiderar o que os autores anteriores trabalharam, porque eles acertaram muito, eles estudaram muito também sobre o assunto. Foram homens preocupados. Então, mencionei aqui João Calvino, mencionei aqui Isaac Newton, menciono aqui Uriah Smith,
né? Mencionei aqui David Hunt. Veja que eu estou mencionando uma mescla de teólogos que nem todos são da minha igreja, nem todos são da minha igreja, mas que estudaram Daniel com muita seriedade, Apocalipse com muita seriedade, discordaram entre si, discordam entre si, cometeram seus erros, cometem seus erros de interpretação, mas são homens sérios. Agora eu pego um tal de Romilson Ferreira marcando data para a volta de Cristo, falando que Jesus é Deus cavalo, sem nenhuma base semântica, nenhuma base lexicográfica, nenhuma base lógica, entendeu? E as pessoas seguindo cegamente. Simplesmente assim. Um abraço. Mando aqui meu abraço ao professor Fábio Sabino. O professor Fábio Sabino me ajudou muito nesses últimos dias aí na confecção de algumas abordagens aí, principalmente no tocante a esse vídeo aqui que eu falo com o Fábio Sabino. E é isso, cara. Veja, se até Fábio Sabino, que não é cristão, não concorda com o cara, por quê? Porque o cara não está indo contra a história, contra a análise gramatical mais simples do termo. Veja, Fábio Sabino, cara. Se eu tô tendo que concordar com o Sabino acerca de interpretações do Romilson, pelo amor de Deus, cara. Quer dizer que cheira enxofre duplamente qualificado, cara. Da parte mais quente do quinto dos infernos a doutrina deste homem. Deus abençoe. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tamo junto.